Olá, querido amigo, chegamos a mais um dia dos nossos 10 dias de oração, Espírito Santo e você. Discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. Hoje o nosso personagem era um coletor de impostos, coletor de impostos. E ele foi chamado por Cristo apesar de ser rejeitado pelo seu povo. Mas antes eu quero aqui apresentar rapidamente, Mais uma vez estamos aqui com Mateus. Mateus, grande servo de Deus. Temos aqui também o Caio Amorim, já participou também de um encontro nosso aqui, de um bate-papo. E hoje, uma visita inédita, Cassiano, a lenda aí do ensino médio. É um prazer ter você aqui com a gente, tá, amigo? Podemos orar? Pedir hoje pro Caio, você pode orar pra gente, Caio? Claro. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar mais um podcast desses 10 dias de oração. O Senhor abençoe e conduza da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, para começar a nossa discussão, nosso bate-papo aqui, eu vou ler o texto de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. A Bíblia diz: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Bom, essa história é tão poderosa que, apesar, muita gente olha esse texto que não entende a relevância desse chamado de Jesus para esse homem. Eu lembro você que quando os romanos tomaram posse ali da região de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, eles tinham uma estratégia de guerra que era comum na história. Eles, ao invés de eles próprios cobrarem os impostos, que era algo muito desgastante, existiam ali muitas revoltas, eles escolhiam alguém da própria nação para cobrar o seu povo. Essa pessoa recebia muito dinheiro, muito reconhecimento do povo romano, mas era odiado pelos seus compatriotas. Esse foi o caso de Levi, Mateus Levi. Então ele era muito rico, mas rechaçado pelos seus familiares, pelos amigos, e mesmo assim Jesus viu nele um potencial para ele ser usado por ele, para alcançar pessoas para a salvação. Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta, então, para você, Mateus Durais. Qual é a característica que mais te chama a atenção nessa história de Mateus Levi? Eu acho que é o fato de que Mateus ele tinha muito dinheiro. Ele tinha tudo que o povo judeu desejava, exceto o status dele. Mas, eu nunca entendi essa história direito, porque Mateus olha para Cristo e vê nele tudo o que ele precisava. E Cristo só falou uma coisa para ele: siga-me. E Mateus larga todo o dinheiro dele, todo o cargo dele, para seguir um homem que era tudo para ele. Muito legal esse ponto que você falou, porque hoje em dia quem deixaria talvez uma fortuna como essa para entregar a vida completamente a Cristo, É uma grande decisão. Para você, Caio, fala para mim nesse processo aí de Mateus, o que você achou mais interessante? Achei interessante que Deus ele não se importou com o que as pessoas falavam, julgavam Mateus. Porque Mateus era muito odiado, porque naquela época tinha alguns cobradores de impostos que cobravam a mais e às vezes eles cobravam e tipo assim, sempre que ia sair por cima. Então, por isso que Mateus tem essa fama aí de... Não que ele seja um... O cara tá falando, Mateus tinha fama olhando pra mim, né? Não. Seu xará, Não, mas o Mateus até a gente boa. Amém. Mateus, ele, quando ele era publicano, ele sempre era julgado, Então, eu acho que o interessante disso é que Deus, ele, mesmo que as pessoas julgavam muito Mateus, Deus, ele abraçou, acolheu Mateus, e Mateus também largou a fortuna, largou tudo praticamente da vida dele para seguir na jornada aí dos 12 discípulos aí com Jesus. E hoje um dos grandes discípulos aí de Cristo. A fala de vocês me lembrou de um outro texto que diz: Deus não faz acepção de pessoas. Então, independente da função, do recurso financeiro, Deus... E aí tem um outro jargão no meio cristão que é: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E é interessante por que Ele escolheu esse grupo de pessoas com essa diversidade,
para alcançar o mundo. Então isso nos ensina algo muito interessante hoje. Cassiano, fala você aí a sua opinião sobre tudo isso que a gente está conversando aqui de Mateus Levi. Pastor, eu acho que Mateus, a maior característica dele, mesmo não sendo alguém muito detalhista, muito inteligente, organizado, né? Porque ele era publicano, mexia com dinheiro, com números, né? Era já algo difícil na época. Acho que é a humildade de Mateus, pois largar tudo, desde segurança, dinheiro, família. Ele seguia um homem. Mateus 9:9 diz que ele largou tudo. A gente não vê nenhum passo para trás. Ele só segue. Ele não só desiste. Porque ele tem para seguir um homem que para ele era o centro de, né, o Jesus Cristo. Não tem nem o que falar. E a gente vê que foi um ato bastante de coragem dele, né? Porque hoje em dia você não vê uma pessoa que tem tudo largar tão facilmente assim a vida dela pra, não sei, largar tudo pra ir atrás de Deus, assim. Tem até aquela parábola do. Parábola não, né? História mesmo. Do jovem rico, Então, que ele obedeceu todos os mandamentos. Provavelmente era um cara. Talvez até amado pelo povo judeu, né? E quando ele pergunta pra Cristo o que precisa fazer pra ser salvo, ele fala: pra doar os bens e seguir. e ele Ah, ficou assustado depois. depois que Cristo fala pros próprios discípulos, né? Que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que o rico entrar dos céus. E Mateus provou que o dinheiro não é tudo, quando se tem a Cristo. Que legal. Também, mais uma coisa, em Mateus 10, eu até com o Paulinho aqui, Mateus 10, verso 3, fala, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Ele mesmo não oculta sua história. Ele mesmo fala, Mateus, o publicano, um cobrador de impostos. Ou seja, ele quer demonstrar a superação que ele teve na sua vida. Ele mesmo escreveu a história no próprio Evangelho. Ele mesmo que escreve. Ele mudou, realmente. Sim. E é uma das histórias, o livro de Mateus é um dos mais importantes, porque ele, que ela não foi que fez a gente ver as obras que Jesus fez, desde o paralítico até mesmo Do vinho, né? Foi o do primeiro. vinho, do vinho, foi muitas coisas. Ele mesmo não é isso. Então, resumindo o que nós estamos falando aqui agora, é que Mateus, ele é o transformado. O perfil dele, então, ele era rejeitado socialmente e tinha um passado controverso. E o motivo de oração hoje, os 10 dias, é perdão, mudança de vida e novas chances. A palavra que eu enfatizo agora também é coragem. Eles falaram aqui que Mateus teve coragem. E às vezes o corajoso é aquele que gosta de brigar, bater de frente com quem discorda, é o cara que é o machão, ou a pessoa que enfrenta todo mundo. Mas veja, Deus está chamando a gente, você, a ser corajoso para se posicionar ao lado de Cristo. Isso sim é coragem. É quando pessoas elas não te apoiam em uma decisão, mas você decide ser fiel a Cristo. Isso sim é ser realmente alguém corajoso aos olhos de Deus. E terminando, você comentou aí sobre a parte dos ricos, né? Mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Contudo, ele termina dizendo que nada é impossível para Deus. E aí, logo na sequência, aparece a história de Zaqueu, o chefe dos publicanos, ou seja, alguém muito mais rico que Mateus, que encontrou a salvação em Cristo Jesus. Deus mesmo fez um banquete com os outros publicanos para espalhar aqui no Evangelho de Cristo. É isso mesmo. Tanto na palavra quanto nesse banquete mesmo. Apresentar o amor de Cristo. Talvez fosse ali que Zaqueu começou a pensar mais sobre Cristo. Talvez Mateus tivesse plantado a semente que um dia seria transformado pelo coração. Olha que Jesus legal. transformaria o coração. Sim. E além disso, nós lembramos que esse Mateus é o mesmo autor do Evangelho. Claro que a gente não tem ali na ordem cronológica na nossa Bíblia, provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, mas Mateus tem um diferencial, né? Ele é detalhista nos seus relatos, dando algumas características que não aparecem em Marcos e Lucas. Então, com certeza, Deus o usou muito. E, Caio, eu queria que você desse um conselho agora. Talvez você lembre agora de um amigo de sala de aula que tem essas características, né? Alguém que tem um passado controverso, alguns isolam ele porque, não, esse cara não tem interesse, ele não gosta de Deus.
que conselho você daria, baseado no que a gente conversou aqui, para essa pessoa? Bom, uma pessoa que tem um passado assim, a gente tem que lembrar que não é porque a pessoa tem um passado, né, meio conturbado que a pessoa é aquilo, né, igual Mateus, por exemplo. Mas um conselho que eu dou para essa pessoa é que ela não se prenda no passado. Que ela, tipo assim, igual quando a gente se batiza, por exemplo. Quando a gente está se batizando, a gente está acessando uma nova vida, a gente está indo para uma nova vida, que é uma vida de graça, uma vida mais perto de Deus, e não é uma vida feita do nosso passado, é uma vida pura. Tanto que é um presente, né? Deus ele dá um presente para a gente aproveitar. Então, o conselho que eu dou para essa pessoa que está passando por isso é que a pessoa viva o presente, viva o agora, não viva do passado. Porque o passado já foi, e o presente é uma dádiva. O passado não nos mais condena. É, Cristo. isso. Legal, vamos encerrar então mencionando esse texto de Paulo, Romanos capítulo 8. O próprio Paulo tinha essa reflexão consigo mesmo, né? O bem que eu não quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Mas o texto não termina aí, querido amigo. Lá em Romanos 8, verso 1 diz: Porém, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então, não importa o seu passado, quão longe você foi, se você se chegar a Cristo com um coração sincero, se arrepender, você pode ser muito usado por Ele, como foi Mateus também. Bom, por hoje é só. Deus abençoe a todos, continue nos seguindo aí e até o próximo episódio. Um abraço.